Oi, meu amor. Tudo bem? Ai, tô com saudade. Quando é que a gente vai se ver? Amanhã? Tá bom. Que horas? Antes de você ir pra academia? Tá bom, eu te pego naquele mesmo lugar. Não, ela tá dormindo, ela. Não tem problema, pode falar. Ai, tô com uma saudade de ti, amor, tão grande. Tá bom. Não, a gente vai no shopping, então a gente passa lá no shopping. Você quer um presente? Pode deixar comigo. Tá bom? Tá, eu quero dar uma volta contigo amanhã, tá? Quero ir na praia com você. Tá bom? Quero almoçar com você, tá? Tá, tchau. Beijo, te amo. Beijo, mãe. Tchau, mãe.